A outra pessoa é apenas um espelho que ilumina os seus potenciais. Às vezes a gente acha que a outra pessoa é tão incrível, que ela tem várias habilidades que a gente não tem, como eu admiro aquela pessoa. Mas e se essa habilidade que você está vendo na outra pessoa ela é um reflexo do que existe dentro de você? Ah, não esperava por essa. Pois é, às vezes a outra pessoa ela é só um espelho. Eu reparei isso muito na forma como eu lidava com certas pessoas, na forma como eu via essas pessoas. Por quê? Porque tinha muitas pessoas que eu admirava a autenticidade, admirava a coragem de se expor. Só que quando você percebe, foi o meu caso, quando eu percebi que aquela outra pessoa tinha características muito semelhantes à minha, e que a única coisa que me separava de conquistar e de fazer aquilo que ela faz é simplesmente a coragem de fazer, eu percebi que na verdade a pessoa era só um espelho, que ela refletia aquilo que já existia dentro de mim, só que era um potencial, vamos dizer assim, latente, que eu não deixava vir para fora. Então, quando eu vejo uma pessoa se expressando de forma muito autêntica, eu falo: caraca, eu também tenho essa autenticidade dentro de mim. Só que às vezes a pessoa tem um pouco mais de coragem que eu. Então, eu não tenho que focar na característica da pessoa que é semelhante à minha como autenticidade. Mas eu tenho que focar em desenvolver outras partes para potencializar aquilo que já existe dentro de mim. Tá fazendo sentido? Então, dando esse exemplo da autenticidade. Se, como foi o meu caso, eu achava que algumas pessoas eram muito autênticas, eu sempre quis me expressar de forma mais autêntica. Só que o que me separava disso não era que eu não tinha essa autenticidade, mas simplesmente eu tinha medo de me expressar de forma autêntica. Então, o que eu fiz? Eu fui lidar com a outra parte, que era a que estava me bloqueando, que era o medo de me expressar, que era o medo do julgamento, que era o medo de me acharem ridícula, por exemplo. Tá vendo que o problema nunca foi a autenticidade, mas sim o que estava por trás, que era o medo? Então, você pode já estar nesse momento da sua vida. E esse é o convite que eu quero te fazer. Observe uma característica que você admira muito nas outras pessoas, que você gostaria de ter em você e que você já consegue ver isso nas pessoas. Isso é muito importante. Se você já consegue ver que essa pessoa tem aquilo que você gostaria de ter, como foi o meu exemplo, né, que é a autenticidade, isso significa, isso é muito bom, porque significa que você já consegue ver características que estão ao seu redor. Ou seja, isso já existe dentro de você. Agora, o que você precisa identificar é o que está te bloqueando para expressar ou para pôr para fora essa característica que já existe dentro. Calma, eu sei que pode parecer meio doideira, mas vai na minha que você vai entender. Eu vou dar outro exemplo, um exemplo meu. Eu estava observando que essa questão do meu feminino, ela não estava tão presente na minha vida. Eu estava muito no fazer, no fazer, no fazer, sem fortalecer muito esse lado feminino. Mas eu já consegui observar isso nas outras pessoas, eu já consegui achar lindo, por exemplo. Eu já dancei quando eu era criança, eu dançava a dança do ventre. E era, nossa, eu amava. Com o tempo eu fui parando de fazer isso e fui fazendo outras coisas, como o karatê que eu já coloquei aqui pra vocês, né? Já mencionei. Só que eu comecei a ver pessoas dançando, então foi aparecendo pessoas dançando na minha rede social, dança do ventre, dança de salão, que eram coisas que eu já tinha feito. Mas, pasme, eu não pesquisei sobre isso. Só que quanto mais você vai vendo, mais o algoritmo vai te mandando. E aquilo eu achava lindo, eu comecei a achar, relembrar como era, né, quando eu sentia isso no meu corpo, e comecei a ver as outras pessoas. Então eu comecei a ver os movimentos tão femininos, tão bonitos nas outras mulheres, como aquilo exalava a sensualidade, como aquilo representava o nosso lado mais feminino. E isso foi já me relembrando como era comigo, e relembrando também que eu também tenho esse potencial. Porém, no meu caso, o que estava me bloqueando de executar essas práticas como eu já fiz antes? Eram os bloqueios físicos. Com o passar do tempo, fui ganhando muita rigidez, principalmente no quadril, e aí foi dificultando que movimentos simples como esses fossem postos em prática no meu dia a dia. Mas percebam que eu já consigo visualizar nos vídeos, já consigo perceber essa essência, perceber o que tem por trás de um movimento, né, de dança, que é o lado feminino da mulher. Ou seja, isso já está dentro de mim, eu já consigo perceber no ambiente, já consigo perceber através de um vídeo, então isso já existe dentro de mim. Eu só preciso lidar com o quê? Com a polaridade que está me bloqueando para executar isso, que é, no meu caso, a rigidez de pensamento, a rigidez física, a rigidez no sentido de só querer coisas, só querer colocar para fora, ao invés de também saber receber. Então é isso que você precisa observar dentro do seu dia a dia e aquelas práticas que você quer ter, ou capacidade, ou habilidade que você quer desenvolver.
Quando você olha para outra pessoa, usando esse exemplo que eu dei, porque muitas pessoas falam que o outro é um espelho no sentido negativo da coisa, né? No sentido que assim, se você tá vendo uma característica ruim na pessoa, significa que ela tem dentro de você também. Também. Mas não é só o lado ruim. Não é só. Tem muita gente que fala, né? Tudo isso que você está acessando é sobre você e não sobre o outro. Então, se é sobre você, o lado positivo também é sobre você. Se você consegue admirar uma mulher e elogiar essa mulher, eu tenho muito essa prática, né? Sempre que eu trabalho em um ambiente feminino, eu consigo perceber pequenas coisas que as mulheres fazem de diferente. Desde pintar uma unha com esmalte que ela não costuma pintar, até prender o cabelo de uma forma que ela não costuma prender. Eu sou muito observadora em relação a isso e eu sempre elogio. Eu nunca fui aquela pessoa que se sentiu competitiva com uma mulher mais bonita. Não, eu sempre elogiava, eu sempre falava, nossa, como você tá linda, essa mudança que você fez diferença. Eu sempre tive esse olhar. Então, quando você consegue olhar para uma outra pessoa e ver a beleza dela, também significa que você está vendo a sua própria beleza. Só que o que você precisa observar é, por trás disso, se você não toma posse disso, se você não consegue se achar bonita, por exemplo, significa que existe um outro bloqueio que está te impedindo disso. E não é o fato de você ser feia, vou dar esse exemplo, mas é o que tem por trás, como, por exemplo, a falta de confiança. Eu, né, nessa questão mais do feminino, eu percebi o quanto eu estava tendo falta de confiança, principalmente quando eu era para falar, principalmente quando era para colocar o que eu tenho de experiência no mundo através de um vídeo. Eu percebi o quanto eu estava me bloqueando com medo de um julgamento. E esse julgamento também não era sobre o outro. O outro, às vezes, não estava nem aí com o que eu estava fazendo. E eu vi um experimento essa semana no Instagram que falava exatamente sobre isso. Era um cara que deitava aleatoriamente no chão de uma praça e várias pessoas passavam por ele e ninguém estava nem aí com o que ele estava fazendo. Ninguém se preocupou por que esse cara estava deitando no chão. Algumas pessoas foram lá e deitaram junto com ele, mas no fim ninguém queria saber o porquê. Ou seja, às vezes a gente fica pensando que tá todo mundo nos julgando, sendo que às vezes ninguém tá nem aí, ninguém quer saber de você, cada um tá tentando sobreviver, cada um tá tentando lidar com a sua vida. Mas eu não tinha essa percepção. Eu tinha a percepção de que sim, as pessoas iam me julgar pelo aquilo que eu fosse colocar aqui. E se eu também entender que tá tudo bem, eu julgo várias vezes. Nós julgamos, pegamos uma coisa e falamos, será que essa coisa é boa ou ruim? Isso já é um julgamento, entende? Então nós estamos a todo momento fazendo uma pré-concepção de aquilo que a gente não conhece a fundo. E, gente, se nem nós mesmos nos conhecemos 100% nessa vida, imagina o outro. E aí eu fui entendendo um pouco melhor, fui aceitando um pouco mais, fui me libertando um pouco mais e sentindo segura para expressar quem eu sou da forma como eu acredito que deva ser, sem querer tentar controlar, né? Porque o controle vem mais do lado masculino, né? Então, sem tentar controlar como as pessoas estavam me percebendo, recebendo as minhas informações, entende? A preocupação foi em como eu vou entregar isso da forma mais autêntica e livre, e não como o outro vai receber isso, e não como o outro vai interpretar, como que ele está recebendo essa mensagem, se ele está tentando me julgar ou não. Já, ok, né? Então perceba que quando você lida com alguma questão assim, que você tem alguma habilidade que você quer desenvolver, você consegue ver ela no outro, então ela já está dentro de você. Você consegue ver ela nos ambientes, porque, por exemplo, se a gente for pegar a questão do feminino, né, trazendo o que eu falei pra mim. O feminino, ele tá em tudo. O feminino, ele tá numa planta que você consegue ver e fala, nossa, que linda. O feminino tá na natureza. Então, quando você consegue observar ao seu redor e ver beleza, ela também tá dentro da gente. Ela também já estava dentro de mim. Só que eu não tinha essa percepção. E quando eu fui ampliando essa percepção de entender que até uma planta ela pode representar a beleza e aquilo de alguma forma me, né, bater numa parte minha que também se identifica com isso, significa que ela já está dentro de mim. E aí eu preciso entender qual era o bloqueio que estava por trás de eu expressar essa beleza da forma mais autêntica possível, de eu me sentir segura através de uma câmera. Então eu tenho certeza que aquilo que você já vê nas outras pessoas e acha bonito ou gostaria de ter como uma característica, uma habilidade dentro de você, mas que você ainda não consegue se olhar e falar assim, eu tenho essa característica, eu tenho essa habilidade, significa que você já tem. Porque se você consegue ver nas outras pessoas e admirar nas outras pessoas, ela também já está dentro de você. Agora você precisa entender o que te bloqueia para expressar essa característica, essa habilidade, essa beleza que você deseja, certo? Então,
No vídeo de hoje eu quis trazer esse insight que veio, né, para mim, dentro de alguns processos que eu vivencio, para te ajudar na forma como você já se vê, ou melhor, né, na forma como você vê os outros, mas que reverbera, né, em quem você é, dentro daquilo que você acredita sobre si. Então, um super beijo e até a próxima costura.